Calca, na Espanha, não é Roma. Não tem o mármore que brilha ao sol do fórum, nem a poeira sagrada das vias triunfais. É terra de fronteira interior, de campos e rios, de um frio que morde no inverno e de verões secos em que o vento levanta a palha e a areia. Ali, em 11 de janeiro de 347, nasce Teodósio. E o primeiro detalhe que importa não é uma profecia, nem um presságio, mas um sobrenome que pesa como armadura. Ele é filho de um homem que sabe mandar. O pai, também chamado Teodósio, Teodósio, o Velho, é um general de carreira, daqueles que o império usa quando a linha se rompe. Um soldado que aprendeu a ler o mapa não como desenho, mas como ferida. Britânia, África, o Danúbio. Nomes que, para um romano do século IV, significam revolta, invasão, fome, impostos atrasados e a necessidade de alguém que chegue, imponha disciplina e faça o mundo voltar a obedecer. Crescer à sombra desse tipo de homem é crescer ouvindo o som das ordens curtas, o estalo do couro, o rangido das correias, o latim áspero dos acampamentos. É aprender cedo que o império não é uma ideia. É logística, é trigo, é estrada, é soldo. É a capacidade de manter homens armados em pé, no lugar certo, na estação certa. A Espanha do século IV ainda é romana, mas já não é a Roma confiante de Augusto. É uma província rica, sim, com elites locais romanizadas, com vilas e mosaicos, com bispos e magistrados, mas também é um lugar onde se sente como um tremor distante a mudança do mundo. O cristianismo já não é a fé clandestina das catacumbas. É uma força social, uma rede de comunidades, um idioma moral que atravessa cidades e campos. Ao mesmo tempo, o velho culto tradicional ainda respira. Sacrifícios, festivais, templos, hábitos que parecem eternos, porque sempre estiveram ali. E por cima de tudo, a máquina imperial, pesada, fiscal, burocrática, exige homens, exige dinheiro, exige obediência. Teodósio cresce nesse cruzamento, não como filósofo, como militar em formação. A educação de um jovem de família ligada ao comando não é apenas letras e retórica. É o corpo treinado para suportar marcha, frio, fome, e a mente treinada para reconhecer hierarquias. O exército romano do século IV é um mundo próprio. Já não é a legião clássica, uniforme, de escudos retangulares e disciplina de ferro que os livros celebram. É um mosaico. Comitatenses, tropas móveis ligadas ao imperador. Limitanei, guarnições de fronteira. Unidades com nomes antigos e composição nova, auxiliares de toda parte, e cada vez mais, contingentes de bárbaros integrados, federados, aliados, homens que lutam por Roma sem serem Roma. O latim ainda é língua de comando, mas os sotaques se multiplicam. A armadura muda, o inimigo muda. E a política, sobretudo, muda, porque o século IV é o século em que o trono romano vira um campo minado. Imperadores sobem e caem com velocidade. Generais fazem e desfazem destinos. A corte é um lugar onde a proximidade do poder é tão valiosa quanto perigosa. E nesse ambiente, a carreira militar é ao mesmo tempo escada e precipício. O jovem Teodósio entra no serviço sob o olhar do pai. A primeira grande escola, ao que tudo indica, é a campanha, não a teoria. A prática, a poeira que entra na garganta, o cheiro de suor e metal, a contagem de rações, o cálculo de quantos dias uma coluna aguenta antes de precisar de abastecimento, a arte de manter a ordem quando homens armados estão cansados e com medo. E o medo, no fim, é o grande professor. O pai, Teodósio, o Velho, ganha fama em operações difíceis. Na Britânia, por exemplo, quando a província é sacudida por ataques e desordem, ele é enviado para restaurar o controle. A Britânia é longe, úmida, cinzenta, com muralhas e ventos que parecem atravessar a lã. Para um romano, é quase o fim do mundo. E é justamente nesses fins do mundo que se aprende o que o centro não quer ver. Que o império é grande demais para ser governado apenas por decretos. Precisa de homens que façam o decreto virar realidade. O filho acompanha, aprende, observa. Aprende que a autoridade não é só o título, é a capacidade de punir e recompensar. Aprende que a lealdade de uma tropa pode depender de um pagamento em dia, de uma vitória pequena, de um gesto de justiça ou de uma execução exemplar. Aprende também que a fronteira não é uma linha. É uma zona viva, onde comércio e guerra se misturam, onde tribos e cidades negociam, onde um acordo pode durar um inverno e quebrar no próximo. Mas o império não é apenas fronteira, é também palácio.
E o palácio, no século IV, é um lugar onde a religião já não é assunto privado. Desde Constantino, a fé cristã ganhou espaço, proteção, prestígio. Bispos se tornaram figuras públicas, mediadores, conselheiros, às vezes rivais. E, dentro do cristianismo, há disputas que parecem teológicas, mas são também políticas. Nicenos e arianos, fórmulas sobre a natureza do filho, palavras como consubstancial, que na boca de um bispo podem significar a lealdade de uma cidade inteira. O império tenta governar essa tempestade com concílios, exílios, reconciliações. Nem sempre funciona. Quase nunca funciona por muito tempo. Teodósio, nesse período, ainda não é o homem que carimba a fé com o selo do Estado. Ele é um oficial, um profissional da guerra. E isso importa, porque a guerra para Roma não é um evento. É um estado permanente. O Danúbio ferve. O Oriente observa a Pérsia. O Ocidente tenta manter a ordem em províncias vastas. E no meio, a política imperial se equilibra sobre sucessões, alianças e a constante ameaça de usurpação. A década de 370 é o prelúdio do desastre. Os godos, grupos diversos, com chefes diversos, histórias diversas, pressionam as fronteiras do Danúbio. Não é um movimento simples de um povo como se fosse uma coluna única. É uma crise humana e militar. Deslocamentos, fome, medo e a sombra de um inimigo ainda mais assustador vindo do leste. Os hunos, que empurram populações como uma maré. Em 376, muitos godos pedem para atravessar o Danúbio e entrar no império. Pedem como refugiados armados, como suplicantes e ameaça ao mesmo tempo. Roma aceita, mas administra mal. Corrupção, abusos, falta de comida, oficiais que vendem provisões a preços extorsivos, famílias separadas, crianças trocadas por carne de cachorro. A fronteira, que deveria ser filtro, vira funil entupido. O resultado é previsível e, ainda assim, chocante. Revolta. E a revolta gótica não é uma rebelião local. É uma guerra que expõe a fragilidade do sistema. O imperador do Oriente, Valente, decide enfrentar os godos. Em 378, perto de Adrianópolis, ele marcha para a batalha. O calor do verão, a poeira, a ansiedade. Valente quer a vitória sem dividir a glória com o jovem imperador do Ocidente, Graciano, que está a caminho com reforços. Pressa, orgulho, cálculo errado. Adrianópolis é uma ferida aberta na memória romana. O exército imperial é esmagado. Valente morre. Alguns dizem queimado numa casa onde se refugiou. Outros falam de corpo nunca encontrado. O fato é que o Oriente perde não apenas uma batalha, mas a aura de invencibilidade, e quando um imperador cai em campo, o mundo inteiro sente o cheiro de sangue. O trono do Oriente fica vazio. E vazio, em Roma, é perigo imediato, porque o império não pode parecer sem cabeça. Não diante dos godos armados e vitoriosos, não diante de generais ambiciosos, não diante de províncias que calculam suas chances. Graciano, no Ocidente, precisa escolher alguém. E escolher alguém é sempre escolher um risco. É nesse cenário que Teodósio entra como figura central. Ele não é um príncipe criado para governar, ele não é um filósofo coroado. Ele é um general, filho de general, com experiência e nome. Mas também carrega uma sombra, a queda do pai. Pouco antes, Teodósio, o velho, apesar de seus serviços, foi executado. As fontes não são generosas em explicar com clareza o motivo. O que se percebe é o padrão cruel da política imperial. Um homem pode salvar províncias e, ainda assim, cair por intriga de corte, por suspeita, por rivalidade, por medo. A execução do pai é um aviso gravado a fogo na mente do filho. Em Roma, mérito não é escudo absoluto. A proximidade do poder pode matar. Depois dessa queda, o jovem Teodósio se retira por um tempo para a Espanha. Um recuo que não é descanso, é sobrevivência. Um general sem patrono, num império nervoso, é um alvo. A Espanha, com seus campos e sua distância, oferece silêncio. Mas o silêncio não dura, porque Adrianópolis muda tudo. O império precisa de comandantes. Precisa de alguém que possa reunir tropas, negociar, punir, prometer e, sobretudo, aguentar a pressão. Em 379, Graciano eleva Teodósio a Augusto do Oriente. O gesto é político e desesperado. Um selo novo num documento que tenta conter o caos. Teodósio recebe não apenas uma coroa, recebe um problema sem solução fácil. O Oriente está ferido. Os godos estão dentro, o exército está desfalcado, a confiança pública está abalada. E, como sempre, há a questão da legitimidade. Por que ele? Por que agora? Quem o apoia? Quem o tolera? Quem o espera cair?
O novo imperador não entra em Constantinopla como um conquistador triunfante. Entra como médico chamado às pressas para um doente febril. Constantinopla, a nova Roma, é uma cidade de paredes fortes e ambições enormes, com seu hipódromo, suas facções, seus palácios, suas igrejas e suas disputas. É um centro onde a política se mistura com teologia, onde um bispo pode incendiar multidões com uma homilia, e onde a corte vive cercada de eunucos, oficiais, secretários, generais e uma burocracia que escreve o império em pergaminho. Teodósio precisa primeiro de soldados, mas soldados não brotam do chão. Recrutar significa pressionar províncias, arrancar homens do campo, pagar bônus, prometer terras, aceitar estrangeiros. E aceitar estrangeiros é admitir uma verdade incômoda. Roma já não consegue defender Roma apenas com romanos. A máquina militar precisa de braços, e esses braços vêm de além fronteira. A guerra contra os godos, após Adrianópolis, não é uma campanha limpa. É uma série de choques, negociações, escaramuças, fome, deslocamentos. Os godos não são um exército regular que você derrota numa batalha. E pronto. Eles se movem, saqueiam, se dispersam, se reagrupam. Conhecem o terreno. Tem cavalaria. Tem a vantagem psicológica de quem já provou que pode matar um imperador. Teodósio, pragmático, tenta reconstruir a capacidade de combate. Ele reorganiza comandos, distribui responsabilidades, busca oficiais capazes e, ao mesmo tempo, precisa lidar com a política imperial mais ampla. O Ocidente, sob Graciano, e a dinastia valentiniana, observa. A corte quer resultados. As cidades querem segurança. Os proprietários querem que seus campos não virem cinzas. Há também a questão religiosa, que já está no ar como eletricidade antes da tempestade. O Oriente, em particular, é um tabuleiro complicado. Muitos bispos e comunidades seguem fórmulas arianas ou semi-arianas. A corte, anterior, sob Valente, havia favorecido o arianismo. Constantinopla, a capital, tem seu próprio drama. Quem controla a cátedra episcopal controla uma parte do coração da cidade. E controlar o coração da cidade é controlar multidões. Teodósio chega com uma inclinação clara para o cristianismo niceno. Não como detalhe de devoção privada, mas como eixo de governo. Ainda não é o momento do grande carimbo legal. Isso virá. Mas a direção já se percebe. Ele entende que, num império em fratura, a unidade precisa de uma linguagem comum. E a religião, naquele século, é a linguagem mais poderosa que existe. Mais do que leis fiscais. Mais do que proclamações militares. A fé define quem é nós e quem é eles. Só que essa linguagem é perigosa. Porque, quando você escolhe uma fórmula como oficial, você transforma divergência em deslealdade. E, num império armado até os dentes e cheio de memórias de guerra civil, deslealdade é sentença. Teodósio, no início do reinado, ainda está com as mãos sujas de lama do Danúbio. Ele precisa de tempo. Tempo para treinar tropas. Tempo para negociar. Tempo para estabilizar. E tempo é o que ele menos tem. O reinado dele, visto de longe, parece longo porque o nome ecoa, mas na realidade é curto e comprimido, como uma marcha forçada. 379 a 395, 16 anos. E muitos desses anos são consumidos por crises simultâneas. A primeira grande tarefa é impedir que os godos transformem a vitória em conquista permanente. O império, mesmo ferido, ainda tem recursos. Cidades muradas, estradas, reservas, capacidade de mobilizar. Mas precisa de coordenação. Teodósio tenta evitar o erro fatal de Valente. A pressa cega. Ele alterna combate e negociação. E isso, para muitos romanos, soa como fraqueza. Negociar com bárbaros dentro do império? Dar-lhes termos? Reconhecer líderes? Mas a alternativa é pior. Guerra interminável com um exército que ainda se recompõe. Enquanto isso, a corte observa cada gesto. Um imperador novo precisa mostrar autoridade. E autoridade, em Roma, é também espetáculo. Moedas com sua efígie. Proclamações. Cerimônias. O imperador é visto, aclamado, comparado. A imagem pública é parte da guerra. Teodósio também precisa lidar com a própria saúde e com o peso psicológico do cargo. A tradição o chamará o Grande. Mas grandeza, no cotidiano, é uma sequência de decisões feias. Quem punir? Quem perdoar? Quem promover? Quem afastar? E, sobretudo, como manter o exército leal, quando o exército é a única coisa que separa o trono do abismo. O Oriente, além dos godos, tem outras pressões. Há sempre a fronteira persa como possibilidade de conflito. Mesmo quando não explode,
Há tribos e grupos ao longo do Danúbio e além. Há a necessidade de manter o abastecimento de Constantinopla, uma cidade que consome como um animal enorme. Há a administração civil, com seus impostos, suas isenções, suas disputas locais. E há a igreja, com seus bispos, suas rivalidades, suas redes de influência. Teodósio começa a entender que governar não é apenas vencer batalhas, é carimbar. Carimbar decisões com o selo imperial para que elas tenham força. O selo é mais do que cera e metal. É a ideia de que a vontade do imperador pode atravessar distâncias e virar realidade em nome dele. Um édito selado em Constantinopla precisa ser obedecido em Antioquia, em Alexandria, em Tessalônica. Precisa ser obedecido por governadores, por juízes, por comandantes. Precisa ser obedecido por bispos, ou pelo menos respeitado. Mas o selo só funciona se houver quem o faça valer. E no século IV, quem faz valer é muitas vezes o exército, a espada e o selo, a marcha e o pergaminho. Teodósio é um homem formado na espada, agora obrigado a dominar o pergaminho. A ascensão dele também é um recado para as elites provinciais. Um hispânico pode chegar ao topo. A Hispânia, que já havia dado imperadores antes, como Trajano e Adriano, séculos atrás, volta a ver um dos seus no centro do mundo. Isso cria redes de patronagem, expectativas, ressentimentos. O império é uma teia de famílias e interesses. Um imperador não governa sozinho. Governa com uma constelação de homens que esperam recompensas. E, no entanto, a situação é tão crítica que não há tempo para o luxo da política lenta. O Danúbio exige resposta. As províncias balcânicas estão devastadas. Cidades temem saques. Estradas ficam inseguras. O comércio sofre. O imposto atrasa. E quando o imposto atrasa, o soldo atrasa. E quando o soldo atrasa, a lealdade treme. Teodósio tenta, então, algo que define seu estilo. Ele não é apenas o general que busca a batalha decisiva. Ele é o administrador, de crise que aceita soluções imperfeitas para evitar o colapso. Isso o tornará eficaz no curto prazo e controverso no longo. Porque soluções imperfeitas têm preço. Sempre. No começo, ele precisa também se afirmar diante do Ocidente. Graciano o elevou. Mas isso não significa que o Ocidente se submeta sem cálculo. O Império, desde Diocleciano e Constantino, acostumou-se a múltiplos Augustos e Césares, a divisões administrativas, a cortes separadas. A unidade é mais uma ideia do que uma prática diária. E, quando há mais de um imperador, há sempre a possibilidade de competição, mesmo quando se fala em harmonia. Teodósio, portanto, governa o Oriente com a consciência de que qualquer fraqueza pode convidar um rival. Um general bem-sucedido demais pode ser tentado. Um oficial ressentido pode ser comprado. Um usurpador pode surgir no Ocidente e exigir que o Oriente escolha lado. A história recente está cheia desses fantasmas. E por trás de tudo, há a sensação de que o mundo romano está mudando de pele. As cidades ainda têm banhos, teatros, fóruns, mas a vida urbana já não é a mesma. A aristocracia ainda patrocina jogos, mas também financia igrejas. O bispo, cada vez mais, é o homem que fala em nome do povo. O monge, figura antes marginal, começa a ser visto como autoridade moral. A linguagem do poder começa a incorporar a linguagem da salvação. Teodósio, recém-coroado, precisa escolher em que idioma vai falar com o império. E ele escolhe, cada vez mais, o idioma niceno. Não apenas por fé pessoal, embora isso conte, mas porque ele percebe que a ortodoxia pode ser uma ferramenta de alinhamento. Se todos repetem o mesmo credo, talvez todos obedeçam ao mesmo trono. Talvez. Mas antes de carimbar a fé, ele precisa sobreviver militarmente. E sobreviver significa aceitar que os godos não serão simplesmente expulsos. Significa pensar em assentamento, em integração, em acordos. Significa, em outras palavras, admitir que a fronteira foi atravessada e que o império terá de viver com isso. Essa admissão é amarga para muitos romanos, porque Roma sempre se contou como dominadora, não como negociadora. Mas o século IV não é o século I. O império é enorme, e a pressão nas bordas é constante. A economia ainda é poderosa, mas o custo de manter exércitos é gigantesco. E a política interna é instável. Teodósio não tem o luxo de uma guerra total prolongada. Ele começa a reconstruir o exército com recrutamento e com a incorporação de contingentes bárbaros. Isso muda a composição das forças, muda a cultura militar, muda a relação entre comandante e comandados. Um general romano precisa entender códigos de honra diferentes, línguas diferentes, expectativas diferentes. Precisa manter a disciplina sem provocar motins. Precisa usar a força sem destruir a própria ferramenta. E, enquanto isso, a corte e a cidade observam.
Constantinopla é um palco. O hipódromo é um termômetro. As facções gritam. A multidão aplaude ou vaia. O imperador precisa aparecer, distribuir donativos, mostrar-se piedoso, mostrar-se firme. A imagem do governante no século IV é uma mistura de majestade e acessibilidade controlada. Ele é quase sagrado, mas precisa ser visto, precisa ser reconhecido. Teodósio, vindo da carreira militar, aprende a linguagem do cerimonial. Aprende que o poder também se exerce por distância. O imperador elevado, inacessível, cercado de protocolo, cria uma aura que protege, mas essa aura não é invulnerável. Um boato pode perfurá-la. Uma derrota pode rasgá-la. Uma crise religiosa pode incendiá-la. E crises religiosas não faltam. O Oriente é um caldeirão de debates cristológicos, de rivalidades entre sedes episcopais, de tensões entre Alexandria, Antioquia e Constantinopla. O bispo de Roma, no Ocidente, cresce em prestígio, mas o Oriente tem suas próprias tradições e resistências. A unidade eclesiástica é tão desejada quanto difícil. E o imperador, querendo ou não, é arrastado para dentro desse campo. Teodósio, no início, ainda está consolidando sua posição. Ele precisa de aliados. Precisa de bispos que o apoiem. Precisa de uma narrativa que o legitime como escolhido não apenas por Graciano, mas por Deus. No século IV, essa legitimação é poderosa. Um imperador cristão pode se apresentar como defensor da verdadeira fé. E isso dá ao seu governo uma camada de sacralidade que o paganismo tradicional, com seus rituais públicos, já não monopoliza. Mas essa sacralidade tem um preço. Ela cria expectativas morais. Um imperador cristão não é apenas um comandante. É um exemplo. E quando falha, a falha não é apenas política. É pecado público. Essa tensão entre o pragmatismo do general e a exigência moral do governante cristão começa a se formar desde cedo, como uma rachadura, fina que mais tarde vai se abrir. Por ora, o que se vê é um homem em posição de emergência. Um homem que herda um Oriente traumatizado por Adrianópolis. Um homem que sabe, pela morte do pai, que a corte pode ser mortal. Um homem que entende pela lógica militar que não se vence sempre pela força bruta. E um homem que, ao olhar para o império, percebe que a unidade não é um dado. É uma construção frágil, feita de juramentos, moedas, éditos e medo. O ano de 379 não é um começo limpo. É um remendo. Um selo pressionado com força sobre uma rachadura. E o selo, para funcionar, precisa de calor, de pressão, de tempo para fixar. Teodósio não tem tempo. Ele tem inimigos armados dentro das fronteiras, uma máquina militar em reconstrução. E um mundo político em que qualquer sinal de hesitação pode ser interpretado como convite à rebelião. Ele começa, então, a governar como se estivesse sempre em marcha. Decisões rápidas. Nomeações. Reorganizações, mensagens enviadas a governadores, ordens a comandantes. E, ao mesmo tempo, a tentativa de estabilizar a capital, de garantir que Constantinopla não se torne um foco de oposição religiosa ou política. A figura de Teodósio, nesse início, é menos a do legislador e mais a do sobrevivente com coroa. Um homem que precisa provar que o Oriente ainda tem imperador, que Roma ainda tem comando, que a derrota de Adrianópolis não foi o fim. E, no fundo, há uma ironia silenciosa. Para salvar a unidade do império, ele terá de escolher instrumentos que, ao mesmo tempo, unem e separam. Mas isso ainda está adiante, como nuvens pesadas no horizonte. Por enquanto, o que existe é o som das botas, o rangido das carroças, o brilho das lanças e a sensação de que o mundo romano, acostumado a mandar, agora precisa aprender a negociar com a própria sobrevivência. O Danúbio, no inverno, não é uma linha azul num mapa. É um corpo vivo, grosso, escuro, com placas de gelo que rangem como escudos batendo uns nos outros, e margens onde a lama engole sandálias e ferraduras. É ali, nesse corredor de água e medo, que o Império do Oriente de Teodósio aprende a nova gramática do poder. Não basta ordenar. É preciso combinar, barganhar, ceder sem parecer fraco. E, quando for inevitável, esmagar sem perder o controle. Porque os godos, depois de Adrianópolis, não viraram fumaça. Eles viraram presença. Bandos armados que conhecem as estradas, que farejam celeiros, que se espalham e se juntam como enxames. E, pior, viraram exemplo. Se um imperador pode morrer cercado de poeira e gritos, então qualquer fronteira pode ser atravessada, qualquer província pode ser testada, qualquer general pode sonhar alto demais.
Teodósio chega ao trono com a coroa ainda quente de urgência, e o primeiro impulso de qualquer comandante é simples: reunir forças, encontrar o inimigo, impor uma batalha. Só que o século IV não entrega mais batalhas limpas. O inimigo não se apresenta em formação perfeita, esperando o choque. Ele some nas colinas, aparece nos vales, corta comunicações, ataca quando o trem de bagagens está exposto. E o exército romano ferido não tem o luxo de perder mais uma vez. Então, o imperador faz o que um pragmático faz quando a realidade não cabe no orgulho. Ele compra tempo, tempo com recrutamento, tempo com reorganização, tempo com diplomacia. Recrutar, naquele momento, é quase uma operação cirúrgica em corpo debilitado. Os oficiais percorrem cidades e aldeias com listas e ordens, pressionando curiais e proprietários, arrancando homens do arado, do ofício, da família. Há resistência, há fuga, há suborno, há mutilação voluntária, dedos quebrados, polegares esmagados, para escapar do serviço. E há, do outro lado, a necessidade brutal. Sem homens, não há fronteira. Sem fronteira, não há imposto. Sem imposto, não há soldo. Sem soldo, o exército vira uma multidão armada e faminta, e é aí que entra a solução que muitos romanos engolem como fel: aceitar mais bárbaros, não como prisioneiros, como soldados, como aliados, como federados. A palavra latina, foederati, parece técnica, quase neutra, mas por trás dela há uma mudança de mundo. O império, que sempre se imaginou como centro civilizador, agora precisa assinar acordos com grupos que ontem eram inimigos e amanhã podem ser de novo. E esses acordos não são poesia. São cláusulas, são terras, são promessas de abastecimento, são chefes reconhecidos. São homens armados dentro das fronteiras, mantendo suas lideranças, seus costumes, sua memória de humilhação. Teodósio tenta usar isso como ferramenta, não como rendição. Ele precisa que os godos parem de devastar os Balcãs. Precisa que as estradas voltem a funcionar. Precisa que as cidades respirem. E precisa, sobretudo, que o Oriente pareça governável. Para o Ocidente, para os persas, para os próprios romanos. Mas governável não significa pacífico. Significa apenas que o caos tem cercas. Enquanto os generais lidam com marchas e escaramuças, Constantinopla ferve com outro tipo de guerra. Uma guerra sem lanças, mas com palavras que cortam mais fundo do que ferro. A cidade é jovem, ambiciosa, cheia de gente que veio de toda parte. Funcionários, comerciantes, soldados, artesãos, refugiados. E como toda capital, ela vive de símbolos: o palácio, o hipódromo, as igrejas. A cadeira do bispo. A cadeira do bispo de Constantinopla não é só um assento. É um púlpito com alcance político. Quem fala dali, fala para a cidade. E a cidade fala de volta. Nas ruas, nas facções, nos tumultos. E o Oriente, desde Valente, está acostumado a um cristianismo que não é o niceno puro e simples que os bispos do Ocidente gostam de repetir. Há arianos, há semi-arianos, há fórmulas intermediárias, há compromissos linguísticos que tentam evitar a palavra explosiva. Consubstancial. Homoousios. Uma sílaba que naquele século pode custar um exílio. Ou uma vida. Teodósio entra nesse tabuleiro com uma escolha que parece religiosa, mas é também administrativa. Ele se alinha com o nicenismo. E não é um gesto tímido, é um gesto de selo. O selo imperial, no fim das contas, é isso: a capacidade de transformar uma preferência em norma, uma convicção em lei, um credo em critério de pertencimento. Em 380, o carimbo cai com força. O Édito de Tessalônica, conhecido pelas primeiras palavras, Cunctus Populus, não é um texto longo, mas é um texto pesado. Ele declara que todos os povos sob o governo imperial devem seguir a fé transmitida aos romanos pelo apóstolo Pedro, tal como professada pelo bispo de Roma e pelo bispo de Alexandria. Não é apenas seja cristão, é seja cristão deste jeito. Niceno, trinitário. Ortodoxo no sentido que o poder decide reconhecer, e o detalhe é crucial: o édito não nasce num vácuo. Ele nasce num império que precisa desesperadamente de uma linguagem comum de lealdade. Se o exército está misturado, se as fronteiras estão porosas, se o Ocidente e o Oriente têm cortes separadas, então a fé pode funcionar como cola. Uma cola que atravessa províncias, que cria redes de bispos, que oferece disciplina moral, que promete unidade. Só que cola também gruda e prende, e o que fica preso começa a se debater. O Édito de Tessalônica não resolve a disputa cristã. Ele a oficializa, ele transforma a divergência em desvio. E desvio,
Quando o Estado se envolve, vira crime, vira perda de direitos, vira expulsão de igrejas, vira confisco, vira humilhação pública. A teologia, que já era inflamável, ganha combustível jurídico. Teodósio, ao selar esse texto, está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Está dizendo aos nicenos: o trono está com vocês. E está dizendo aos outros: vocês estão fora do centro. E num império onde o centro distribui cargos, proteção e prestígio, estar fora do centro é começar a perder o chão. A primeira demonstração concreta dessa política aparece na própria capital. Constantinopla, até então, tinha bispos e comunidades com forte presença ariana. Teodósio não aceita isso como detalhe local. Ele intervém. Remove o bispo ariano Demófilo quando este se recusa a aderir ao credo niceno e entrega as igrejas aos nicenos. Não é apenas uma troca de nomes, é uma troca de espaços, de altares, de chaves, de multidões. E aí entra uma figura que, por um momento, parece improvável. Gregório de Nazianzo, um teólogo refinado, mais confortável com frases bem construídas do que com brigas de rua, chamado para sustentar a causa nicena numa cidade que pode ser hostil. Gregório prega, argumenta, tenta domar a tempestade com retórica e doutrina. Mas Constantinopla não é um seminário, é uma capital. E capital tem facções, tem interesses, tem violência. A fé ali não é apenas crença, é identidade de bairro, é rede de patronos, é acesso ao imperador. Teodósio entende isso com instinto de comandante. Se a capital não estiver alinhada, o resto do Oriente não se alinha. E se o Oriente não se alinha, o trono vira um assento instável sobre um terremoto. O passo seguinte é dar forma institucional a essa escolha. Em 381, ele convoca o Concílio de Constantinopla. Um concílio não é só reunião de bispos. É uma tentativa de transformar disputa em decisão, e decisão em obediência. É o império tentando fazer a igreja falar com uma só voz. E, ao mesmo tempo, a igreja tentando definir até onde o imperador pode ir. O concílio reafirma o credo niceno e amplia sua formulação sobre o Espírito Santo, consolidando a doutrina trinitária que se tornará padrão. Também reorganiza hierarquias. Constantinopla, por ser Nova Roma, ganha precedência honorífica logo após Roma. Isso não é detalhe cerimonial. Isso mexe com Alexandria, com Antioquia, com antigas rivalidades. A política eclesiástica é geografia de prestígio. E prestígio, no século IV, é poder real. Influência sobre nomeações, sobre tribunais, sobre a opinião pública. Teodósio, ao apoiar o concílio, está tentando fixar o selo. Fixar a ortodoxia como norma. Fixar a capital como centro. Fixar a ideia de que a unidade religiosa pode ser administrada como se administra uma província. Mas administrar fé não é como administrar trigo. O trigo você pesa, a fé você disputa. E enquanto bispos discutem fórmulas, o Danúbio continua ali, frio, insistente. Os godos continuam dentro. E a guerra, mesmo quando não explode em batalha decisiva, corrói. Corrói campos, corrói arrecadação, corrói moral. Teodósio precisa encerrar essa sangria. E é aqui que a política do acordo impossível se revela em toda a sua ambiguidade. Em 382, ele firma um foedos com os godos. Um acordo que, em essência, reconhece a presença deles em território imperial, permitindo assentamento em troca de serviço militar. Eles não são simplesmente dispersos e romanizados à força. Eles mantêm coesão, mantêm chefes, mantêm, em grande medida, sua identidade. Para um romano tradicional, isso soa como admitir derrota. Para um administrador de crise, isso soa como a única forma de transformar inimigos em recurso. O império ganha soldados, ganha uma pausa, ganha a chance de respirar. Mas o preço é alto e silencioso, porque, ao permitir que um grupo armado se estabeleça com autonomia relativa, o Estado cria um precedente. E precedentes em Roma são sementes. Hoje é um acordo para salvar os Balcãs. Amanhã pode ser um modelo para outras fronteiras. E quando o modelo se espalha, o centro perde o monopólio da força. Além disso, há um detalhe que se mistura com a religião de maneira quase cruel. Muitos desses godos são cristãos arianos. Eles foram evangelizados por missionários que seguiram a teologia ariana, como Ulfilas, e carregam essa forma de cristianismo como parte de sua identidade. Então, o império, ao mesmo tempo em que carimba o nicenismo como oficial, incorpora em massa soldados que professam outra fórmula. A unidade que se busca com o selo religioso encontra, dentro do próprio exército, uma diversidade que não se apaga com decreto. E o exército é o nervo do Estado. Se o nervo está dividido, o corpo treme. Teodósio tenta equilibrar.
Ele precisa desses homens. Precisa da paz relativa. Precisa mostrar resultados. E, ao mesmo tempo, precisa manter a narrativa de que o império tem uma fé oficial, uma verdade oficial, uma ortodoxia que define o que é ser romano no sentido político do termo. É nesse ponto que a figura do imperador começa a mudar de textura. O general pragmático continua ali, assinando acordos, distribuindo comandos, calculando riscos, mas o governante que legisla sobre a alma também cresce. E cresce rápido. Porque o século IV oferece ao imperador cristão uma tentação poderosa. Se a fé é a cola, então a divergência é a rachadura. E rachaduras, em tempos de crise, parecem intoleráveis. A partir de Tessalônica e Constantinopla, o Estado começa a tratar heresias não apenas como erro teológico, mas como ameaça à ordem. E isso se traduz em medidas concretas: restrições a assembleias, perda de igrejas, marginalização legal. Não é ainda o grande ataque sistemático ao paganismo que virá mais tarde com força total, mas já é um Estado que escolhe lado e usa o aparato administrativo para impor esse lado. O selo aparece em tudo: em cartas, em decretos, em nomeações, em exílios. O selo diz: isto é legítimo. E quando o selo diz isso, a polícia local, o governador, o juiz, o comandante, todos ganham autorização para agir. Só que agir no mundo real significa conflito. Significa comunidades expulsas de templos cristãos que elas consideravam seus. Significa tumultos urbanos. Significa ressentimento. Significa bispos rivais escrevendo cartas, buscando apoio, acusando uns aos outros de traição à fé verdadeira. A igreja, que deveria ser unificada, vira também um campo de batalha por cargos e influência. Porque agora, o cargo eclesiástico vem com proteção imperial. Teodósio, ao tentar estabilizar, cria um sistema em que a religião vira moeda política. E moeda política sempre atrai falsificadores, oportunistas, ambiciosos. Há um outro elemento, mais sutil, que se instala. O imperador começa a depender de bispos como aliados administrativos. Bispos são líderes locais, têm redes de caridade, têm autoridade moral, podem acalmar ou inflamar multidões. Em cidades onde o governador é visto como cobrador de impostos e representante distante do palácio, o bispo é o homem que visita doentes, que distribui pão, que fala no idioma do povo. Ter bispos do seu lado é ter uma infraestrutura social. Então a ortodoxia nicena não é apenas doutrina, é rede, é governabilidade. E, ainda assim, a governabilidade tem um inimigo constante: a política imperial maior, aquela que não respeita concílios nem credos. Quando sente cheiro de fraqueza, o Ocidente, embora formalmente aliado, é um mundo próprio. Graciano governa, mas governa num ambiente de pressões militares e aristocráticas. E Teodósio sabe que a estabilidade do Oriente depende também de não provocar uma ruptura com o Ocidente. Ele precisa de reconhecimento, precisa de coordenação. Precisa que a máquina imperial, mesmo dividida em administrações, pareça uma só. Por isso, cada decisão religiosa tem também um destinatário político. Ao citar o bispo de Roma e o de Alexandria no Édito de Tessalônica, Teodósio está fazendo um gesto de alinhamento com centros de prestígio. Roma, mesmo sem ser mais capital administrativa, ainda é símbolo. Alexandria é potência teológica e urbana. Constantinopla, ao elevar-se, precisa se legitimar. O édito costura essas pontas com uma linha de autoridade, mas linhas podem estrangular. E, enquanto o imperador costura, o tecido social do império se move. Há pagãos ainda poderosos, especialmente em certas elites urbanas, em tradições municipais, em círculos senatoriais do Ocidente. Há templos, há festivais, há hábitos que não desaparecem porque um texto foi selado. Há também cristãos que não aceitam a fórmula nicena e não se veem como rebeldes. Se veem como fiéis. E há, no meio, uma massa de gente que quer sobretudo segurança, pão, previsibilidade. E que pode ser arrastada por líderes carismáticos, para um lado ou para outro. Teodósio governa esse caldeirão com a mentalidade de quem já viu o que acontece quando o Estado perde o controle. Adrianópolis. A morte de Valente. O pânico. A sensação de que o mundo pode acabar numa tarde de verão. Ele não quer repetir isso. E por isso, ele prefere uma ortodoxia dura a uma pluralidade que pareça desordem. Só que a pluralidade não desaparece. Ela se reorganiza. Ela se esconde. Ela se arma de argumentos. Ela procura protetores. E o imperador, que queria uma linguagem única de lealdade, descobre que a linguagem única cria dialetos de resistência.
O acordo com os godos, por exemplo, dá ao império um respiro militar, mas também cria uma nova camada de poder dentro do exército. Chefes federados ganham prestígio. Generais romanos precisam negociar com eles. E, em tempos de sucessão ou guerra civil, e Roma sempre tem tempos assim, esses contingentes podem decidir o destino de um trono. Teodósio, nesse momento, ainda está consolidando, ele ainda está tentando fazer o Oriente funcionar, ele ainda está tentando que a capital obedeça, que as províncias paguem, que as estradas sejam seguras, ele ainda está tentando que o selo imperial seja respeitado como algo mais do que cera. E há uma ironia quase cruel. O mesmo homem que aceita um acordo com bárbaros por necessidade, um acordo flexível, pragmático, cheio de concessões. É o homem que, na esfera religiosa, escolhe uma linha rígida, normativa, que não admite concessões, flexível com a espada, inflexível com o credo. Talvez porque ele saiba que a espada, no fim, é limitada. Você pode vencer uma batalha e perder a guerra. Você pode matar um chefe e ver dois surgirem. Mas o credo, se for aceito como norma, pode atravessar gerações. Pode moldar escolas, tribunais, famílias, pode criar uma unidade que o exército sozinho não cria. E, no entanto, o credo também pode incendiar. Os anos após 382 não são anos de paz dourada. São anos de reorganização tensa. O Oriente tenta se recompor. A administração tenta voltar a arrecadar. As cidades tentam reconstruir. O exército tenta se reconstituir com uma mistura de romanos e não romanos. E a igreja tenta se alinhar sob a sombra do palácio. Teodósio, nesse período, também reforça sua imagem de imperador cristão. A piedade imperial não é apenas oração, é política visual. É patrocínio de igrejas, é apoio a bispos, é legislação que favorece a ortodoxia. É a construção de uma identidade pública em que o imperador aparece como guardião da fé verdadeira. E isso tem efeito. Para muitos, ele se torna o homem que trouxe clareza depois de décadas de ambiguidade. O homem que, ao contrário de Valente, não favorece o arianismo. O homem que dá aos nicenos a sensação de vitória histórica. Mas vitória histórica raramente é vitória sem inimigos. Os derrotados não desaparecem. Eles se ressentem. Eles esperam. Eles procuram brechas. E brechas existem, porque o império é grande demais para ser uniformizado de um dia para o outro. Um édito selado em Tessalônica precisa atravessar montanhas, mares, burocracias locais, resistências discretas. Um governador pode atrasar a execução. Um juiz pode interpretar de forma branda. Um bispo pode negociar. Um comandante pode ter outras prioridades. A realidade provincial é feita de compromissos. Teodósio sabe disso. Ele sabe que o selo precisa de braços. E por isso, ele investe em pessoas, nomeia homens de confiança, apoia bispos alinhados. Tenta criar uma cadeia de lealdade que una palácio, igreja e administração. Só que cadeias também prendem o próprio imperador. Quanto mais ele se apresenta como defensor da ortodoxia, mais ele fica refém dela. Se amanhã ele precisar conciliar com um grupo dissidente por razões políticas, ele parecerá traidor. Se amanhã ele precisar tolerar práticas antigas para evitar tumultos, ele parecerá fraco. A imagem que dá força também limita. E, enquanto isso, o Ocidente observa, Graciano, que o elevou, tem seus próprios problemas. A política ocidental é instável, e a instabilidade ocidental sempre acaba respingando no Oriente. Teodósio, ao consolidar o Oriente, está também se preparando para o inevitável. Que um dia ele terá de atravessar o mapa e intervir além de sua metade. Porque Roma, mesmo dividida administrativamente, continua sendo um sistema de vasos comunicantes. Quando um vaso quebra, o líquido se espalha. Por ora, ele segura o Oriente com duas mãos, uma mão na espada, negociando com federados, reorganizando tropas, tentando impedir que os Balcãs virem terra perdida. Outra mão no selo, carimbando a fé nicena como norma, tentando transformar a ortodoxia em disciplina de Estado, e a cada carimbo, a cada igreja entregue, a cada bispo apoiado, a cada fórmula reafirmada, o império parece ganhar uma coluna central. Mas também ganha paredes internas, paredes que separam cristãos de cristãos, paredes que empurram pagãos para a defensiva, paredes que transformam debates em acusações e acusações em punições. O Acordo de 382, o Édito de 380, o Concílio de 381. Três movimentos que, vistos juntos, parecem uma tentativa desesperada de fazer o mundo parar de escorregar. Um acordo para conter a fronteira, um texto para conter a fé, uma assembleia para conter a igreja. E por um instante funciona. O Oriente não colapsa. Constantinopla se alinha, a ortodoxia nicena ganha o respaldo que antes não tinha.
Os godos, ao menos formalmente, entram numa relação de serviço com o Estado. Mas o império não é um problema que se resolve, é um problema que se administra até o próximo incêndio. E o próximo incêndio já está sendo aceso, longe do Danúbio e das igrejas de Constantinopla, nas tensões políticas do Ocidente, onde a lealdade dos exércitos e a ambição dos generais continuam sendo a verdadeira moeda do poder. Teodósio ainda não marchou para lá. Ainda não derramou sangue romano contra romano em nome da unidade. Ainda não descobriu quanto custa, em homens e em alma, manter um império inteiro sob um único selo. Por enquanto, ele aperta o carimbo com força, como se a cera do mundo pudesse endurecer antes que a rachadura se abra de novo. No Ocidente, o ar tem outro cheiro. Menos resina de pinheiro e fumaça de acampamento danubiano. Mais poeira de estrada antiga, mais estábulo, mais vinho derramado em banquetes longos, mais suor de multidões comprimidas em anfiteatros e basílicas. O Ocidente é velho. Carrega a memória de Roma como um peso e como um privilégio. E por isso mesmo, é mais sensível a qualquer coisa que pareça deslocar o centro do mundo. Teodósio sabe disso. Ele pode ter o selo, pode ter a capital nova, pode ter o concílio e o credo. Mas o Ocidente tem outra moeda. A legitimidade que vem do hábito, do Senado, das famílias que se lembram de quando o imperador era um dos nossos. Um homem que falava latim com a naturalidade de quem nasceu entre colunas e fóruns. E, acima de tudo, o Ocidente tem exércitos que marcham há séculos por aquelas estradas. E generais que aprenderam desde cedo que a fronteira entre defender o império e tomar o império é uma linha fina, desenhada com a ponta de uma espada. A máquina imperial, vista de perto, não é uma estátua. É um organismo. E o organismo está febril. A cada ano, mais ordens, mais rescritos, mais tabelas de imposto, mais requisições de trigo e de animais de carga. A cada ano, mais gente tentando escapar do cadastro, mais curiais tentando fugir da obrigação municipal, mais proprietários escondendo colheitas, mais soldados desertando quando o soldo atrasa. O Estado precisa de tudo. E o Estado, ao pedir tudo, cria o impulso de negar tudo. É nesse clima que a notícia chega como um golpe seco. Em 383, na Gália, um general é proclamado imperador pelas tropas, Magno Máximo. Um nome que soa romano, sólido, quase inevitável. E é assim que usurpações funcionam. Elas não começam como rebelião, começam como solução. Um exército cansado, uma fronteira pressionada, um comandante respeitado, a aclamação, o estandarte erguido, o juramento. E de repente, o mundo tem mais um Augusto. Graciano, o jovem imperador do Ocidente que havia elevado Teodósio no Oriente, tenta reagir, mas a reação, no século IV, depende de uma coisa simples. Quem está com você quando o primeiro choque acontece? Graciano perde apoio, perde o chão, é derrotado e morto. A morte de um imperador não é apenas tragédia pessoal. É um buraco na ordem. Um buraco que suga tudo ao redor. Lealdades, impostos, fronteiras, até a fé. Porque a fé também se organiza em torno de quem manda. Magno Máximo se instala. Controla a Gália, a Espanha, a Bretanha e, por um momento, parece que o Ocidente encontrou um novo eixo. Só que o Ocidente não é uma peça única. Há ainda a Itália. Há ainda a corte. Há ainda a figura frágil e simbólica de Valentiniano II, muito jovem, sob a influência decisiva de sua mãe, Justina. E Justina não é apenas mãe de imperador. É política. E é, sobretudo, ariana. A palavra ariana, aqui, não é um detalhe teológico. É uma senha. No Ocidente, onde o nicenismo tem raízes fortes, especialmente entre bispos influentes, a presença de uma corte ariana é como uma faísca num celeiro. E Milão, a cidade onde a corte frequentemente reside, não é uma cidade qualquer. Milão é uma capital de fato. É um nó de estradas, é um centro militar, é um lugar onde o imperador pode ser visto, tocado, aclamado ou vaiado. E em Milão, há um homem que entende poder tão bem quanto qualquer general, embora use outra armadura. Ambrósio, bispo da cidade. Ambrósio não nasceu bispo, nasceu administrador. Foi governador, homem de lei, de ordem, de retórica. Quando virou bispo, levou consigo a disciplina do Estado e a transformou em disciplina da Igreja. Ele sabe negociar, sabe pressionar, sabe, quando necessário, dizer não a um imperador. E fazer esse não parecer não insolência, mas dever. Justina quer basílicas para os arianos, quer espaço, quer reconhecimento.
Quer que a corte imponha na prática uma tolerância que favoreça seu lado. Ambrósio resiste. E a resistência não é abstrata. É ocupação de igrejas, é multidão dentro de basílicas, é canto de salmos como forma de barricada. A cidade vira palco, o altar vira fronteira. Soldados podem cercar, mas não podem facilmente arrancar um povo inteiro de dentro de uma igreja sem criar um escândalo que atravessa o império. Teodósio observa tudo isso do Oriente com a atenção de quem vê um incêndio se aproximando do depósito de pólvora, porque o Ocidente, além de ser metade do império, é também o lugar onde a política religiosa pode escapar do controle. No Oriente, ele carimbou o nicenismo com o selo imperial e reorganizou a hierarquia eclesiástica. No Ocidente, a ortodoxia nicena já tem força própria, e bispos como Ambrósio não precisam do imperador para existir. Eles podem, ao contrário, tentar moldar o imperador, e então aparece o dilema que não se resolve com marcha nem com decreto. Como manter unidade política quando a unidade religiosa vira arma nas mãos de facções rivais? Magno Máximo, por sua vez, não é um pagão nostálgico, nem um ariano militante. Ele é, acima de tudo, um homem que precisa parecer legítimo. E no século IV, parecer legítimo significa parecer cristão. E, de preferência, cristão do lado que tem mais bispos influentes. Máximo se apresenta como defensor da fé. Corteja a igreja. Busca reconhecimento e, ao fazer isso, torna a crise ainda mais perigosa. Porque agora, a disputa pelo trono se veste de disputa pela ortodoxia. Teodósio, nesse momento, não corre imediatamente para o Ocidente. Ele calcula. Ele precisa do Oriente estável. Precisa que os Balcãs não explodam de novo. Precisa que o acordo com os godos não se transforme em nova guerra. E precisa também de uma coisa que raramente é dita em voz alta, mas que governa decisões imperiais. Tempo para construir uma dinastia. Ele já tem filhos, Arcádio e Honório. Meninos, herdeiros que precisam ser vistos, nomeados, preparados, cercados de homens leais. Um imperador sem sucessão clara é um convite aberto à próxima usurpação. E Teodósio sabe o que uma usurpação custa. Não apenas sangue, mas a corrosão da autoridade. Cada vez que um general se proclama Augusto e sobrevive por meses, por anos, o império aprende uma lição terrível. O trono é negociável. Então ele adia o confronto direto com Máximo enquanto pode. Há tentativas de acomodação, há reconhecimento parcial. Há diplomacia, o império por fora finge que ainda é um só corpo. Por dentro, já está dividido em nervos que não obedecem ao mesmo cérebro. Mas a política tem um jeito cruel de encurtar prazos. Em 387, Máximo decide atravessar a linha que separa, governar a sua parte, de tomar o todo. Ele invade a Itália. E aí não há mais espaço para fingimento. Valentiniano II e Justina fogem. Fogem para onde? Para o Oriente. Para Teodósio. A cena é carregada de simbolismo. O imperador do Ocidente, ainda jovem, chega como suplicante ao imperador do Oriente. A unidade do império, que deveria ser uma parceria, vira uma relação de dependência. E Teodósio recebe não apenas um colega, recebe um problema. Um problema com rosto, com corte, com demandas, com uma mãe ariana e com uma legitimidade que, embora frágil, ainda é a legitimidade dinástica da casa valentiniana. E Teodósio faz o que imperadores fazem quando precisam transformar política em família. Ele casa. Ele se liga por sangue e por cama ao Ocidente. Ele se casa com Gala, irmã de Valentiniano II. Não é romance. É arquitetura de poder. Um casamento imperial é um tratado com véu. É uma forma de dizer ao mundo: eu não sou invasor, eu sou parente. E, ao mesmo tempo, é uma forma de prender o Ocidente ao Oriente com um nó que não se desfaz facilmente. Agora, a guerra civil se torna inevitável. E guerra civil, para Roma, é sempre a pior guerra. Porque não há bárbaro para culpar. Não há fronteira distante. Há romanos matando romanos, sob estandartes romanos, por títulos romanos. É uma ferida que infecciona a ideia de império. Teodósio prepara a campanha. E preparar uma campanha dessas não é apenas reunir legiões, é mobilizar logística. Trigo, cevada, sal, carne seca, carros, bois, ferraduras, pontes improvisadas, barcaças. É garantir que as estradas estejam seguras, que os depósitos estejam abastecidos, que os oficiais não roubem demais antes da marcha. É também escolher comandantes, equilibrar ambições, evitar que um general vitorioso volte para casa com ideias perigosas. E há um elemento novo, incômodo, mas decisivo. Os federados,
Os godos e outros grupos aliados, assentados e vinculados por acordo, entram cada vez mais como força de choque. Eles são úteis, são numerosos, são guerreiros. E numa guerra civil, onde cada soldado conta, a tentação de usá-los é enorme. Só que usar federados contra romanos é uma escolha que deixa marcas, porque, quando a poeira baixa, quem lembra do sangue derramado? Quem conta os mortos? Quem volta para as aldeias e diz: morriam por Roma, mas foram mortos por homens que ontem eram inimigos? Em 388, Teodósio marcha. A campanha contra Máximo culmina em vitória. Máximo é derrotado, capturado, executado. A execução de um usurpador é um ritual político. Não basta vencer. É preciso mostrar que o selo legítimo esmagou o selo falso. O corpo do derrotado, a cabeça exibida, a mensagem enviada às províncias, tudo isso é parte do governo, porque o império é grande demais para ser controlado apenas por presença. Ele é controlado por sinais. Valentiniano II é restaurado no Ocidente. Mas restaurado não significa forte, significa colocado de volta no trono sob tutela. E a tutela, na prática, recai sobre homens de armas e de corte. Entre eles, um nome se destaca como sombra longa: Arbogasto, general franco, comandante poderoso, homem que controla o exército ocidental. Com a mão firme de quem sabe que o exército é a chave de tudo, Teodósio retorna ao Oriente com a sensação de ter salvado a unidade. E com a certeza de que a unidade é uma coisa que precisa ser salva de novo e de novo, como um navio que faz água. Ele venceu Máximo, mas não eliminou o mecanismo que produz Máximos. O mecanismo continua lá. Exércitos regionais, comandantes carismáticos, cortes vulneráveis, sucessões frágeis. E, enquanto isso, a política religiosa não para. Pelo contrário, ela se torna mais central, mais agressiva, mais jurídica. Porque, depois de uma guerra civil, o imperador precisa de uma narrativa que justifique o sangue. E a narrativa mais poderosa, naquele fim de século IV, é a narrativa da fé correta, protegida pelo trono correto. O selo imperial volta a cair sobre leis. Leis que não são apenas declarações, são ferramentas para governadores, juízes, oficiais. E o alvo, cada vez mais, não é apenas o herege cristão, mas também o velho mundo de cultos tradicionais que ainda respira nas cidades, nos campos, nas famílias aristocráticas. O paganismo nessa época não é um bloco único, é uma constelação de práticas. Sacrifícios públicos, rituais domésticos, festivais cívicos, consultas a adivinhos, oferendas em templos, juramentos por deuses antigos. Em muitas cidades, esses ritos são parte da identidade municipal. Tirar isso não é apenas mudar religião, é mexer na memória coletiva, no calendário, na economia local. Porque festivais movimentam. Comércio, templos empregam gente, sacerdócios dão status. Teodósio começa a restringir, primeiro, com medidas que parecem administrativas. Proibir certos sacrifícios, limitar práticas divinatórias, cortar subsídios, retirar privilégios. Depois, com leis mais duras, especialmente no início da década de 390, que tratam sacrifícios como crime e pressionam o fechamento de templos. Não é uma noite em que tudo se apaga. É um processo em que o Estado cristão aprende a usar sua burocracia para mudar o comportamento público, e isso cria reações. Algumas abertas, muitas silenciosas. Há aristocratas que continuam financiando ritos discretamente. Há cidades que fingem obedecer e mantêm práticas em segredo. Há governadores que aplicam a lei com zelo, e outros que a aplicam com preguiça, por conveniência, por medo de tumulto. O império, de novo, é grande demais para ser uniforme. Mas a direção é clara. E a direção, quando é clara, muda o cálculo de todo mundo. Porque, se o futuro pertence ao cristianismo niceno, então vale a pena estar do lado certo. Vale a pena ter amigos bispos. Vale a pena construir basílicas. Vale a pena aparecer em público como defensor da ortodoxia. A fé vira carreira. E quando a fé vira carreira, ela atrai tanto santos quanto oportunistas. Teodósio, o general pragmático, não é ingênuo. Ele sabe que há teatro. Mas ele também parece acreditar, cada vez mais, que o teatro é necessário, que o império precisa de uma linguagem moral única para sobreviver. E essa crença, misturada com a necessidade política, endurece. No Ocidente, porém, a situação restaurada é uma paz de superfície. Valentiniano II, apesar do título, vive sob a sombra de Arbogasto. E Arbogasto não é romano no sentido antigo. É um franco romanizado, produto do próprio sistema imperial que incorpora estrangeiros.
e os transforma em comandantes. Ele é competente, é duro, e sabe que o jovem imperador depende dele para tudo. Para a segurança, para a disciplina do exército, para manter a ordem. A corte ocidental vira um lugar de tensão constante. Um imperador que assina, mas não manda. Um general que manda, mas não pode assinar. E nesse tipo de arranjo, a violência não precisa ser anunciada. Ela está no ar, como eletricidade antes da tempestade. Enquanto isso, Teodósio, no Oriente, continua a governar com o selo. E o selo não é apenas lei religiosa, é também a forma como ele tenta controlar a memória da guerra civil. A vitória sobre Máximo precisa parecer vitória da ordem sobre o caos, da legitimidade sobre a ambição. E a legitimidade, agora, está cada vez mais associada à ortodoxia nicena. O custo disso aparece em pequenas cenas. Uma comunidade que perde sua igreja para um bispo apoiado pelo palácio. Um magistrado que, para agradar, fecha os olhos para a violência contra dissidentes. Um templo antigo que é abandonado, suas pedras reaproveitadas, seus sacerdotes humilhados. O império muda de pele, e mudar de pele dói. Há também o custo militar, que não desaparece porque a guerra civil acabou. Os federados continuam sendo parte essencial do exército. E, ao mesmo tempo, continuam sendo um corpo com identidade própria. Eles lutam por Roma, mas não são Roma no sentido cultural. Muitos são arianos. Muitos seguem seus chefes. Muitos veem o serviço como contrato, não como destino. Teodósio tenta manter esse equilíbrio com recompensas e disciplina. Distribui cargos, concede honras, paga quando pode, pune quando precisa. Mas o equilíbrio é instável, porque depende de uma coisa que nenhum imperador controla totalmente: a percepção de força. Se o imperador parece forte, os aliados obedecem. Se parece fraco, os aliados negociam. E negociar, com homens armados, é sempre perigoso. No início da década de 390, o Império parece, por fora, mais coeso do que era em 379. O Oriente está de pé. A ortodoxia nicena tem respaldo, o Ocidente foi salvo de um usurpador. Mas por dentro, as fissuras se multiplicam. Entre cortes, entre generais e imperadores, entre bispos e magistrados, entre cristãos. De fórmulas diferentes, entre cristãos e pagãos, entre romanos e federados. E Teodósio, ao carimbar a fé como norma, ao usar a religião como linguagem de lealdade, está também criando um novo tipo de oposição. Não apenas política, mas moral. Porque quando o Estado diz, esta é a fé verdadeira, ele transforma discordância em desafio à ordem do mundo. E desafios à ordem do mundo raramente terminam em conversa. O Ocidente, com sua aristocracia senatorial, com suas tradições, com sua memória de templos e ritos, sente essa pressão como uma perda de status. Não é que todos sejam pagãos convictos. Muitos já são cristãos. Mas a cultura antiga ainda é capital simbólico. E quando o Estado cristão começa a tratar o antigo como suspeito, ele mexe com a autoestima de uma classe que sempre se viu como guardiã da romanidade. Teodósio precisa dessa classe? Precisa. Precisa de impostos, de administração, de estabilidade. Mas ele também precisa mostrar que o centro do poder não está mais preso ao gosto do Senado. O centro está no palácio. E o palácio tem um selo. Esse é o paradoxo do seu governo no período. Ele tenta pacificar o império com acordos militares flexíveis e, ao mesmo tempo, tenta disciplinar o império com uma ortodoxia cada vez mais inflexível. Ele aceita a diversidade armada na fronteira, porque não tem escolha, mas combate a diversidade ritual e doutrinária dentro das cidades, porque acredita que ali a escolha existe. E que a escolha, se não for feita pelo trono, será feita contra o trono. E assim, o Ocidente segue, aparentemente restaurado, mas na verdade suspenso. Um jovem imperador que não manda, um general que manda demais, bispos que aprendem a falar com voz de Estado, aristocratas que aprendem a esconder ou a adaptar suas práticas, e ao fundo, a sensação de que a unidade do império, aquela unidade que Teodósio salvou com marcha e execução, é uma unidade que pode se desfazer com um único gesto mal calculado. O selo continua a cair, em cera quente, em papel, em vidas. E cada carimbo parece dizer, agora é definitivo. Mas nada naquele mundo é definitivo, apenas adiado. Apenas empurrado para a próxima crise, que já se forma, silenciosa, no coração do Ocidente, onde a autoridade do trono e a autoridade do exército começam a se olhar como inimigos inevitáveis. Em Vienne, na Gália, o inverno não pede licença. Ele entra pelas frestas dos palácios, endurece a lama das ruas, faz o hálito virar fumaça diante dos guardas. E,
Num desses dias em que o frio parece uma sentença, o corpo de um imperador é encontrado pendurado, Valentiniano II. Jovem demais para ter governado de verdade, velho o suficiente para ter aprendido o gosto amargo de assinar ordens que não eram suas. Dizem suicídio, dizem desespero, dizem intriga de corte, embora a palavra, quando sussurrada, venha sempre acompanhada de um nome: Arbogasto, o general franco que na prática comandava o Ocidente, um homem de guerra, de disciplina, de acampamento, que conhecia o peso de uma espada e o peso de um silêncio. Porque no fim, o que mata um imperador não é apenas uma lâmina, é a certeza de que ninguém virá. Arbogasto tenta fazer o que todo poder de fato tenta fazer quando lhe falta o poder de direito. Ele procura um rosto, um nome, um selo que pareça legítimo. E encontra Eugênio, um professor de retórica, um homem de letras, funcionário da máquina imperial. Alguém que sabe falar como Roma gosta de ouvir. Não um general com botas sujas de sangue, mas um civil com frases bem construídas. Um imperador de discurso. Eugênio é proclamado Augusto no Ocidente em 392. A proclamação, como sempre, tem o seu teatro. Estandartes, juramentos, moedas cunhadas, cartas enviadas às províncias. O império é grande demais para ser governado só com exércitos. Ele precisa de papel, precisa de mensageiros, precisa de fórmulas. E precisa, sobretudo, de que as pessoas acreditem que o novo nome é inevitável. Mas inevitável para quem? Para Teodósio, no Oriente, a notícia não é apenas uma afronta política. É uma ameaça existencial. Porque ele já viu esse filme. Um general controla o exército, um civil dá verniz, e o Ocidente vira um estado paralelo. E, se o Ocidente vira paralelo, o Oriente vira sozinho. E, se o Oriente fica sozinho, a fronteira do Danúbio volta a ranger. E se o Danúbio range, o império inteiro treme. Teodósio não reage como um homem que tem tempo. Ele reage como um homem que sabe que o tempo é o inimigo mais constante. Ele já está na casa dos 40 e poucos. Mas o corpo carrega anos de campanha, febres, noites mal dormidas, a tensão de governar, um mundo que não para de pedir mais. E há os filhos. Arcádio no Oriente, Honório ainda menino, destinado ao Ocidente. Herdeiros que precisam ser mais do que crianças com títulos. Precisam ser aceitos, precisam ser vistos, precisam ser carimbados. O selo, sempre o selo. Teodósio faz o gesto que transforma uma família em estado. Ele eleva Honório a Augusto em 393. Não é apenas uma promoção, é um aviso, um recado para o Ocidente. Há um imperador legítimo, e ele tem sangue, e ele tem nome, e ele tem o meu selo. A dinastia, nesse momento, vira arma, e arma, quando é exibida, pede uso. Eugênio, do outro lado, entende que não pode parecer apenas um fantoche de Arbogasto. Ele precisa de aliados que não usem armadura. Precisa de senadores, de aristocratas, de administradores. Precisa de cidades que abram os portões sem medo. E, num Ocidente onde a memória dos deuses antigos ainda vive em mármore e hábito, ele flerta com um mundo que Teodósio vinha apertando com leis. Não é um retorno simples ao paganismo, como se alguém pudesse girar uma chave e acender de novo todas as lâmpadas dos templos. O século IV já mudou demais para isso. Mas há sinais, há permissões, há uma atmosfera de talvez os altares possam respirar, talvez as estátuas não precisem ser derrubadas, talvez o Senado, com seus ritos e sua dignidade antiga, volte a ter voz. E para muitos aristocratas, isso não é só religião, é identidade. É a sensação de que Roma não precisa pedir desculpas por ser Roma. Teodósio vê o perigo com clareza. Porque, se a legitimidade do Ocidente começar a se vestir com símbolos antigos, a guerra civil ganha uma camada a mais. Não será apenas disputa de tronos, mas disputa de mundos. E quando mundos se enfrentam, a conciliação vira fraqueza. Ele prepara a campanha final como quem prepara um julgamento. Não um julgamento de tribunal, mas um julgamento de campo de batalha. E a preparação é brutalmente concreta. Recrutar homens, reunir provisões, garantir rotas, convencer oficiais. E, sobretudo, reunir um exército que seja grande o suficiente para esmagar o Ocidente sem deixar o Oriente nu. Os federados entram de novo no centro da história. Godos, entre outros grupos, agora não são apenas auxiliares, são parte essencial da massa de manobra. Eles têm seus próprios chefes, suas próprias lealdades, suas próprias feridas. Muitos deles lembram Adrianópolis como vitória e como trauma. Muitos deles servem porque o acordo os prende e porque o saque os atrai. E Teodósio, que já usou essa força antes, sabe o preço.
Cada vez que Roma depende mais desses homens, Roma muda por dentro. A marcha para o ocidente é uma longa linha de poeira e metal, carros rangendo, animais exaustos, oficiais gritando ordens em latim, em grego, em línguas que o império finge não ouvir. O cheiro de couro molhado, de suor, de fumaça, e ao longo do caminho, cidades que observam em silêncio, tentando adivinhar quem será o vencedor. Porque no fim, a maioria das cidades não escolhe por convicção, escolhe por sobrevivência. O ponto de choque se aproxima como uma tempestade que todo mundo sente antes de ver. O Vale do Rio Frígido, na região dos Alpes Julianos, perto do que hoje seria a Eslovênia. Um lugar onde a geografia é uma arma. Montanhas que canalizam o vento, gargantas estreitas, terreno que pode transformar uma batalha em massacre. Em 394, os dois mundos se encontram ali. De um lado, Teodósio com o Oriente, com a dinastia, com o peso do credo niceno carimbado em lei. Do outro, Eugênio e Arbogasto com o Ocidente militarizado, com a aristocracia que busca espaço, com a promessa, real ou imaginada, de um Estado menos sufocante para os velhos cultos. A Batalha do Frígido não é apenas choque de linhas, é choque de sistemas. E como sempre, o primeiro dia é confuso, sangrento, indeciso. Os relatos falam de perdas enormes, especialmente entre os federados que são lançados como ponta de lança, homens que avançam sob chuva de projéteis, que escorregam em pedras, que caem e são pisoteados. A guerra civil tem essa crueldade adicional. Ela consome o melhor e o pior do império ao mesmo tempo. E então vem o vento. O Vale do Frígido é famoso por rajadas violentas, um sopro frio que desce das montanhas e pode derrubar homens, virar escudos, cegar com poeira. Na memória cristã que se forma depois, esse vento vira sinal, vira providência, vira a natureza tomando partido. É assim que vitórias são transformadas em destino. Um fenômeno meteorológico vira argumento teológico. Mas para quem está lá, no chão, o vento é apenas vento. E ainda assim, decide coisas. Ele empurra fumaça para um lado, poeira para outro, atrapalha arcos, desorganiza formações. E no segundo dia, a balança pende. As linhas de Eugênio cedem. O exército ocidental quebra. A guerra civil, que parecia eterna, de repente encontra um fim. Eugênio é capturado. E executado. Não há espaço para misericórdia quando o objetivo é apagar a possibilidade de repetição. Arbogasto foge e depois se mata. Ou é morto, dependendo de quem conta. O general que governava sem selo desaparece. O imperador de retórica, que tinha selo emprestado, perde a cabeça. E Teodósio, por um breve momento, governa tudo. O último a governar um império unido. De fato, não apenas no papel. A reunificação, porém, tem um gosto estranho. Porque ela não vem como festa. Vem como exaustão. O império está inteiro, mas está inteiro como um corpo costurado às pressas, com pontos que ainda sangram. E Teodósio, que venceu, precisa administrar o pós-guerra. Punir sem destruir demais, recompensar sem criar monstros, reorganizar o Ocidente sem parecer conquistador. Ele entra na Itália como vencedor, e a Itália, com suas cidades antigas, com seus fóruns que ainda cheiram a história, com suas famílias que contam genealogias como, se fossem títulos, observa o imperador oriental com uma mistura de alívio e ressentimento. Alívio porque a guerra acabou, ressentimento porque a guerra acabou do jeito que acabou, com o Oriente impondo o seu selo. E o selo cai mais pesado. Nos anos imediatamente anteriores, 391 e 392, Teodósio já havia endurecido as leis contra sacrifícios e práticas pagãs. Agora, com a vitória sobre um Ocidente que flertou com a restauração de símbolos antigos, a tentação de apertar ainda mais é enorme, porque a vitória precisa ser interpretada. E a interpretação mais útil é simples. Deus favoreceu o imperador certo. A fé certa venceu. O Estado certo triunfou. A burocracia transforma essa interpretação em norma. Governadores recebem instruções, magistrados ganham respaldo para agir, templos perdem proteção. Sacrifícios viram crime não apenas moral, mas legal. E, em muitas cidades, a mudança não acontece com um grande espetáculo. Acontece com pequenas violências. Um altar quebrado à noite, uma estátua derrubada, um sacerdote humilhado, um festival cancelado, uma procissão que não sai mais. O mundo antigo não desaparece de uma vez. Ele se retrai. Ele se esconde. Ele se adapta e, ao se adaptar, muda de forma. O que era público vira privado. O que era cívico vira doméstico. O que era orgulho vira risco.
Mas há um episódio que marca Teodósio de um jeito que nenhuma batalha marca. Um episódio que não acontece no campo, mas na cidade. Não contra um usurpador, mas contra seus próprios súditos. Tessalônica, 390. A cidade é um ponto vital nos Balcãs, um nó de rotas, um lugar onde o império sente o pulso do Danúbio. E ali, como em tantas cidades romanas, a vida pública tem seus rituais. Corridas, jogos, multidões em arenas, gritos que podem virar política em segundos. Um conflito explode. As fontes falam de um comandante morto, de uma prisão que revolta a população, de uma tensão que cresce rápido demais. O resultado é uma decisão imperial que parece, à primeira vista, apenas mais uma punição exemplar. Mas a punição sai do controle. Ou talvez nunca tenha estado sob controle. Soldados entram na cidade, e o que se segue é massacre. Não uma execução seletiva, não uma repressão cirúrgica, mas uma matança em massa. Homens, mulheres, talvez crianças. Gente que foi ao espetáculo e encontrou a morte. O número exato se perde na névoa dos relatos, mas a imagem fica. Uma cidade romana, dentro do Império Cristão, sendo tratada como inimiga. O imperador que carimba a fé como instrumento de unidade revela, ali, a face mais antiga do poder romano. A violência como linguagem. Só que agora essa linguagem encontra um novo interlocutor. Não o Senado, não um general rival. Um bispo, Ambrósio de Milão. Ambrósio já tinha enfrentado a corte antes, já tinha resistido à Justina, já tinha aprendido a usar a multidão e o altar como fortaleza. Mas agora ele enfrenta algo maior. O vencedor do Frígido, o homem que reuniu o império. O imperador que pode, com um gesto, destruir carreiras e cidades. E Ambrósio não pede, ele exige. Exige penitência. Exige que o imperador reconheça a culpa. Exige que o selo imperial, que carimba leis e destinos, seja também carimbado por uma autoridade moral, que não vem do exército. A cena, na memória cristã, vira símbolo. O imperador impedido de entrar na igreja, o soberano barrado na porta, o homem mais poderoso do mundo romano obrigado a se curvar. Mesmo que os detalhes exatos variem, o essencial permanece. Teodósio aceita a humilhação pública. Ele faz penitência. E isso é revolucionário, porque até então o imperador podia ser criticado, podia ser odiado, podia ser morto. Mas ser disciplinado publicamente por um bispo? Ser colocado diante do povo, na posição de pecador que precisa de perdão? Isso muda a geometria do poder. O selo, de novo. Só que agora o selo não é apenas o do Estado sobre a fé. É o da fé sobre o Estado. Teodósio não sai desse episódio como um santo de vitral. Ele sai como um governante que entendeu o risco e a utilidade da nova ordem. A penitência não apaga o massacre, mas redefine o que o massacre significa. Ele não é apenas erro político, vira pecado. E, ao virar pecado, entra numa narrativa que a igreja pode administrar. A violência imperial, que antes era apenas instrumento, agora precisa de justificativa moral. E Teodósio aprende a viver nesse mundo. Um mundo em que bispos não são apenas líderes espirituais, mas atores políticos com capacidade de mobilizar cidades, de legitimar ou deslegitimar, de transformar decisões administrativas em dramas públicos. Ao mesmo tempo, o imperador continua sendo imperador. Ele não vira marionete de Ambrósio. Ele continua legislando, nomeando, punindo, mas a relação mudou. O trono já não é o único lugar de onde se fala com autoridade universal. Há outro púlpito, e esse púlpito tem multidões. Depois do Frígido, Teodósio permanece pouco tempo no Ocidente. A reunificação dura um instante histórico, quase um suspiro. Ele precisa reorganizar a administração, distribuir cargos, garantir que o Ocidente aceite Honório, precisa também lidar com o fato de que a guerra civil consumiu recursos e homens. E precisa, sobretudo, manter o Oriente funcionando, porque o Oriente é a base fiscal e logística mais sólida do Império naquele momento. Mas o corpo não ajuda. A saúde de Teodósio piora. O cansaço se acumula como ferrugem. E, quando um imperador adoece, o império inteiro adoece junto. Porque todos começam a calcular o depois. O depois é sempre o verdadeiro inimigo. Em 395, Teodósio morre em Milão. A cidade que foi palco de confrontos religiosos, de negociações políticas, de penitência imperial, vira também cenário do fim. O último imperador de um império unido deixa o mundo sem a única coisa que, naquele momento, segurava as costuras: a sua presença. E então acontece o que, na prática, já vinha acontecendo há décadas, mas agora se torna definitivo. A administração passa aos filhos, Arcádio no Oriente,
Honório no Ocidente. 2 imperadores, 2 cortes, 2 conjuntos de conselheiros, 2 exércitos que, embora ainda falem em Império Romano, começam a viver como organismos separados. A divisão não é um decreto dramático, não é uma cerimônia com mapa rasgado. É mais fria, mais burocrática, mais real. É a rotina de 2 máquinas que param de sincronizar. E o legado de Teodósio fica ali, como uma moeda com 2 faces. De um lado, ele conseguiu o que parecia impossível: estabilizar o Oriente depois de Adrianópolis, derrotar usurpadores, impor uma sucessão dinástica, reunir o império por um breve momento. Ele usou o selo como instrumento de sobrevivência, carimbou leis, carimbou cargos, carimbou a ortodoxia nicena como linguagem oficial de lealdade. Transformou o cristianismo niceno em religião do Estado, não apenas como crença, mas como gramática política. Do outro lado, ao fazer isso, ele endureceu fronteiras internas. A fé, que poderia ser ponte, virou também muro. Heresias viraram não apenas divergências, mas ameaças. Cultos tradicionais viraram não apenas costumes, mas crimes. E bispos, fortalecidos pela aliança com o trono, aprenderam a falar com a voz de quem pode confrontar o próprio trono. A unidade que Teodósio buscou com tanta urgência foi alcançada, sim. Mas como se alcança uma unidade em emergência? Com pressa, com força, com decretos, com sangue. E quando ele se foi, o império ficou com os carimbos, e sem a mão que os segurava. O selo permaneceu. A cera continuou quente, só que agora havia 2 mesas onde ele podia cair. E, entre essas mesas, um mundo inteiro de ambições, fronteiras, exércitos federados, bispos rivais, aristocratas ressentidos, cidades cansadas, um mundo que Teodósio por um instante manteve unido e que, sem ele, voltou a ser o que sempre ameaçou ser. Um império que precisava desesperadamente de unidade, mas que só sabia produzir, lá ao custo de novas divisões,